Bom dia, paz, graça divina de nosso Senhor Jesus. Aqui é o José Pacarana e hoje estamos no canal Desportiva Feminina. Hoje é dia 8 de 5 de 2026. Nós vamos falar sobre os resultados da rodada 14 do BR Feminino Neo Energia, dos resultados da rodada 16 do BR Feminino Cruna 2, Mercado da Bola Feminino 2026, segunda janela. E vamos lá. A rodada 14 começou entre os dias 5 de 5 e 7 de 5 de 2026, que foi ontem. No estádio São Januário, às 20h45 do dia 5 do 5, o Vasco da Gama venceu do Fortaleza barra Atlético Piauiense por 3-1. Destaque para Graciela Martins, que fez 2 assistências e foi a melhor da partida. No dia 6 do 5, às 4h da tarde, do estádio Luso Brasileiro, o Grêmio venceu do Fluminense por 2-0. Os gols foram da Giovaninha e da Brenda. Na Arena MRV, no Memorário, o Atlético Mineiro venceu de 2-1 contra o São Paulo. E nesse jogo, Gadu e Soraya do São Paulo brigaram dentro do campo e acabaram sendo expulsas direto. O árbitro paraense abrindo a nossa janela, vamos ver como é que esse dia começa aqui na nossa. A árbitra Gleica Ribeiro expulsou as duas, porque já tava um clima tenso entre as atacantes. Inclusive chegaram a via de fato e isso acabou expulsando, né? É lamentável, mas foi isso que aconteceu na Arena MRV às 4h da tarde. O Atlético Mineiro venceu e 2 atacantes do São Paulo partiram pra porra, brigaram por um lance ali. Mudando lá os resultados da rodada 14 do Feminino da Energia, continuando, né? Às 7h da noite, do estádio da Gávea, o Flamengo venceu do Internacional com o único gol da Nina. Na Arena Fonte Nova, o Bahia conquistou o triunfo mediante do Santos no placar de 2-1. Destaque para a Tatiele, que fez 2 assistências e foi
A melhor do jogo, às 9 horas da noite no Domingos Machado Lima em Concórdia, Santa Catarina, o Palmeiras venceu do Figueirense por 3-1. E ontem, às 4 horas da tarde, no estádio Engenhão Newton Santos, o Botafogo venceu do Red Bull Bragantino por 2-0. Gols de Maiara Vaz e Carol Câmara. E às 8h45, no estádio Alfredo Churique, mais conhecido como a Fazendinha, o Corinthians goleou o Penarol Itacoatiara por 4-0. Destaque para a Vitória, que fez o hat-trick e foi a melhor da partida. Nessas situações, normalmente ela está relacionada a infecções do trato respiratório inferior, então pneumonias, né, muito associada a pneumonias, associada a rodada 15, que é a última rodada do primeiro turno, ela vai acontecer hoje às 20h45 no estádio Sesc Presidente Vargas, Fortaleza barra Piauiense e Grêmio. 9 horas da noite no estádio São Januário, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Amanhã, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, Internacional e Fluminense. 7 horas da noite, no Municipal Euclides de Almeida e Cotia, São Paulo e Bahia. E às 9 horas da noite, na Arena Crefisa, em Barueri, Palmeiras e Flamengo. E no dia 10, mas ó, para você que tá em casa, como a gente mostrou na reportagem, aqui embaixo, não vai dar para ver na câmera, mas aqui embaixo a gente tem às 4 horas da tarde, na Arena Mongaguá, em Mongaguá, Santos e Botafogo, Estádio Florão, mesmo horário, Penarol, Itacoatiara e Figueirense. E às 7 horas da noite, no estádio Salvador Russani, em Atibaia, São Paulo, Red Bull Bragantino e Corinthians, fechando a rodada e fechando o primeiro turno do BR Feminino Neo Energia 2026. A classificação após 14 rodadas está o seguinte: Flamengo 40 é o líder, o vice-líder é o Grêmio com 31, depois Corinthians 30, Botafogo 30, Palmeiras 30, Internacional 27, Santos 27 e Bahia 25. São os 8 primeiros que estão nesse momento. O São Paulo terminou no meio da tabela com 18 pontos. O primeiro turno com 18 pontos. Coisa que isso nunca ocorreu antes e está ocorrendo pela primeira vez. Depois tem o Vasco da Gama 17, o Red Bull Bragantino 10 e o Atlético Mineiro 10. E os times que estão na zona de rebaixamento, caindo para o Brasileirão Feminino Crona A2. Penarol Itacoatiara 10, Figueirense 07, Fortaleza barra Atlético Piauiense 06 e Fluminense 06. A artilheira Vitória Almeida com 22 gols.
A garçonete é a Maísa do Flamengo com 15 assistências. 14 amarelos. Brenda do Penarol Itacoatiara com 8 cartões amarelos. E dos cartões vermelhos, Ana Clara Guimarães do Penarol Itacoatiara com 2 cartões vermelhos. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa. Agora vamos para os resultados da rodada 16 Para todos os momentos do seu dia, iogurte Covevap. do Brasileirão Feminino Crona A2. Nossa, como eu me atrasei? Eu coloquei relógio pra despertar. Olá! Claro, meu amor. Posso deixar ela pegar a chave primeiro? A chave que você está procurando? Entrego. Você pode ir com o carro protegido pela Fuso. Eu vou com outros. Obrigada. Te amo. Na verdade, A rodada 16 aconteceu entre os dias 6 e 7 de 5 de 2026. No dia 6 do 5, às 4 horas da tarde, no Centro Esportivo Duna Iracema, Ferroviária Pinda venceu no 15 de Piracicaba por 3-2. Destaque para a Lohane, que fez 2 gols e foi a melhor da partida. Na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerais, o Iranduba venceu do Itabirito por 2-0. Destaque para a Nini, que marcou os 2 gols e foi a melhor da partida. aquele trânsito que a gente já conhece. Em São José do Sul, No no centro da cidade, também tem trânsito, viu? 7 horas da noite, no Barradão, o Vitória venceu o América Mineiro por goleada de 4-1. Destaque para Priscila. A artilheira fez 2 gols e foi a melhor da partida. E Lucas, esse trânsito deve dar uma piorada mais à tarde, por conta, é claro, do movimento por conta do Dia das Mães, né? Pessoal aí dos No estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, no mesmo horário, Juventude venceu da Ferroviária de Araraquara por 3-1. Destaque para a Boa Caplan, que fez 2 gols e foi a melhor da partida. 9 horas da noite, no estádio do Arruda, o Sport venceu do Coritiba Equipe Forte por 2-1. Destaque para a Gabriela, que fez 2 assistências e foi a melhor da partida. E ontem aconteceu 3 jogos, 4 horas da tarde. No Vidal Ramos Júnior, em Laje, Santa Catarina, Leoas da Serra venceu de virada o Duque de Caxias por 2-1. No estádio Moisés Lucarelli, no Memorário, Ponte Preta venceu do Criciúma por 2-0. Destaque para a Maiara Cristina, que fez 2 assistências, foi a melhor da partida. E no estádio da Curuzu, às 20h45, o CSA venceu do Paysandu por 3-1. A próxima rodada 17, ela começa amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Barão da Serraneira, 15 de Piracicaba e Itabirito. Mesmo horário na Arena Independência, América Mineiro e Ferroviária Pinda.
4 horas da tarde, Arena da Amazônia, Iranduba e Juventude. Mesmo horário no estádio Willie Davis Maringá, no Paraná. Coritiba, Equipe Forte e Vitória. 7 horas da noite no estádio Silvio Salles, em Catanduva. Ferroviária de Araraquara e Leoas da Serra. E a rodada termina no dia 10, no Dia das Mães, às 4 horas da tarde do Heriberto Wilson Criciúma Esporte. No mesmo horário, no Romário Faria, Duque de Caxias, Paysandu. E no estádio da UFAL, às 7 horas da noite, CSA e Ponte Preta. A classificação do campeonato está o seguinte: o líder e único 100% Vitória está com 48. O Juventude é o segundo com 40. Depois Coritiba, Equipe Forte 36. Sport 34. CSA 32. Ferroviária de Araraquara 26. Iranduba 23. E 15 de Piracicaba 20 pontos. São os 8 primeiros que estão qualificando para as quartas de final nesse momento. Meio de tabela: Ferroviária Pinda 20, Ponte Preta 18, Paysandu 16 e América Mineiro com 15 pontos. E na zona de rebaixamento, aqueles que estão caindo para o Brasileirão Feminino, Crona A3, são Criciúma 14, Leoas da Serra 10, Duque de Caxias 06 e Itabirito 03. A artilheira é a Priscila do Vitória com 32 gols marcados. A garçonete é a Naná da Ferroviária de Araraquara com 18 assistências. Cartões amarelos: Francis Mara do CSA com 10 cartões amarelos. E cartões vermelhos: Carol Firmino do Itabirito com 2 cartões vermelhos, tá? Falar sobre o mercado da bola feminino 2026, que está agitado nesse momento. O Duque de Caxias acertou a contratação da ponta esquerda Larissa Freiman, de 22 ou 23 anos. Próximo domingo, Dia das Mães, as cidades da nossa região têm uma programação super especial. Shows, atividades, aqui em São José dos Campos, a Poliana Prestes está acompanhando de perto uma dessas programações. Ela está lá na casa do idoso. 23 anos. A Larissa Freiman, ela jogou por todas as categorias de base. E no clube principal do Fluminense, estava sem clube desde 2025. E agora compõe o elenco do Duque de Caxias para fugir da zona de rebaixamento. O contrato da Larissa Freiman vai até 30 de dezembro de 2029, tá? Então, o Duque de Caxias
Tem mais um reforço agora. É a Larissa Freiman, que estava no Fluminense até 2025, fechou com o Duque de Caxias. Boa sorte para a caminhada de Larissa Freiman, que agora já está tudo confirmado. Só falta agora treinar e fazer sucesso com a camisa do Duque de Caxias. E falando sobre o futebol de outros países, do mercado da bola, o Lanús, que está na última colocação da primeira A1 feminina argentina, acaba de demitir o treinador Leandro Antotti Iglesias. O Leandro Antotti Iglesias não é mais treinador do Lanús feminino. O que acontece agora? O Lanús, no feminino, ele já não vem de bons resultados. Vive a pior campanha da história do futebol feminino argentino. Após 11 rodadas, o time só teve 2 empates e 9 derrotas. A torcida já demonstrou um clima hostil ali. A goleira que foi recém-contratada, a Brenda Molinas, pediu para sair da equipe e vai aguardar o passe livre para ser reserva da Nicole Ramos do Corinthians. A mulher do Lorato também pediu para sair. A situação não tá nada boa. Mas eu, como se diz, eu já advirto, vou contar que é o seguinte. As lojas estão autorizadas a ampliar esse atendimento das 7 da manhã, ou seja, já abriram até as 8 da noite. Tanto hoje, sexta-feira, quanto amanhã. Claro que a gente tem essa expectativa do Dia das Mães, né? Porque a principal data é em maio para o comércio aqui da nossa região, porque aumenta a venda de perfume, aumenta o movimento em restaurantes, enfim, todo mundo que quer presentear a mamãe quer dar alguma coisa legal, né, Lucas? Na Libertadores masculina, deve ser de 4% nas vendas. E um dado interessante para a gente destacar aqui é o preço do presente da na sexta rodada, o Lanús vai enfrentar o Mirassol. Só que o clima vai ser esse. O clima lá vai ser esse. É um clima hostil. É um descontentamento entre torcedores de diretoria com os jogadores do elenco. Aconteceu demissão de treinador, troca de jogadores e jogadoras, enfim. O que eu recomendo nesse momento que qualquer amistoso que se for fazer na Fortaleza, a torcida do Lanús da Argentina vai invadir o gramado, vai ter uma situação nada confortável e já consegui, já dou um alerta, inclusive, para que jogue em outro estádio lá em portões fechados. Porque
situação do Lanús, tanto no feminino quanto no masculino, não tá nada boa. Não tá. E principalmente no feminino, que acabou demitindo o treinador, jogadora saindo embora no meio da temporada. A situação tá terrível por lá e a repercussão é muito negativa. Assim, nenhum clube quer ser rebaixado. Nenhum clube. Mas que eu penso assim, não é só do Brasil, os países vizinhos sofrem com isso também. Mas se chegar e descavar a violência não é legal. Precisa ter o respeito das camisas, inclusive, porque realmente o que se espera é pacificar de maneira possível e entender o que está acontecendo lá. Hoje você vê situações lamentáveis, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino sul-americano, com os países que fazem do bloco da Conmebol, chegarem até nesse ponto de uma crise sem precedentes. É uma situação que as polícias federais têm que atuar com o apoio de polícias estaduais, a municipal, enfim, para conter e combater, para diminuir a ação violenta, para pacificar ainda mais e assistir o futebol no modo geral de boa. Como se diz, é o que eu penso no momento. Você tem a integração das polícias nos estádios para garantir o futebol seguro, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like para fortalecer o canal. Isso ajuda a ter mais visualizadores para convidar a ser inscritos e ter mais atualizações sobre os conteúdos de futebol feminino. Na paz e na graça divina, até a próxima.